Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque o Dorival Júnior concedeu uma entrevista coletiva muito interessante. Falou sobre a projeção que ele tem para a temporada, sobre o desempenho nos pontos corridos e voltou a pedir reforços. E a escalação para o jogo diante do Capivariano? Você sabe, né? O foco tá no derby. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos juntos. Já senta o dedo no like, te inscreve no canal, você que não tá inscrito ainda, assiste os meus vídeos, não se inscreveu ainda, é só o que eu peço pra você, tá bom? Vamos lá, vamos falar do Timão, porque o Dorival Júnior, no meio da semana, resolveu conceder uma entrevista coletiva, né, pra imprensa presente no CT Joaquim Grava, no dia a dia ali, depois do título conquistado no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não, né? No Rio de Janeiro foi do ano passado, na Copa do Brasil. No Mané Garrincha, em Brasília, a Supercopa, aí o elenco aproveitou a segunda-feira, ele começou a trabalhar a semana com um derby no horizonte. Tem um jogo importantíssimo no domingo, mas antes disso tem um complemento da sexta rodada do Campeonato Paulista. O Corinthians que não joga essa rodada do Brasileirão, o jogo contra o Atlético Paranaense ficou para o dia 19 de fevereiro, jogo da segunda rodada, até por isso, se você olhar a tabela, não se assuste, o Corinthians está na zona do rebaixamento do Brasileirão, mas o Corinthians tem apenas um jogo disputado, então calma lá que tem muita coisa ainda para acontecer. E aí, por isso, tem compromisso contra o Capivariano, time bem alternativo. Eu já te passo a escalação. Antes eu queria falar dessa entrevista do Dorival, porque tá muito claro, né? Ele entende a realidade do clube, ele passou pelo Transferban, ele promoveu jovens, mas ele não tá perdendo a oportunidade de dizer que o Corinthians precisa de reforços. Ele fala isso numa condição super elegante, né? O Dorival não é um cara né, polêmico e tal, não é isso, mas dentro da sua elegância, na sua finesse, ele vai lá e diz: estamos precisando, né? Já chegou a falar em 5 a 6 reforços, mas ele continuou em todas as respostas, ele voltava e falava: por isso que eu falo que a gente precisa de um complemento no grupo, a temporada é longa e tal, porque ele volta e meia era questionado sobre alguma situação, dá pra ganhar Libertadores, poxa, e Brasileirão de pontos corridos, né? Você é o rei do mata-mata, mas nos pontos corridos você não tem um Brasileirão. Ele ia lá e falava assim: então, por isso que eu falo, todas as equipes aí estão contratando. Eu entendo a nossa realidade, mas a gente precisa de uns complementos e tudo mais. Então, ele frisou muito isso durante a entrevista. O Dorival tá pedindo reforço, o que indica, porque assim, se ele já tivesse tido a informação do Marcelo Paz dizendo: Dorival, chega, ó, não tem mais grana aqui, não vamos mais pro mercado, o grupo tá fechado, o grupo é esse aí, te vira e vão lá na metade do ano, eu tento conseguir mais alguma coisa. Se ele tivesse essa informação, eu duvido muito que ele iria para uma entrevista coletiva, como tem feito sistematicamente, e dito que precisa de reforços. Então, provavelmente ele deve ter a informação de que, cara, a gente está atento. E se tiver a possibilidade, a gente vai trazer. Então, o Corinthians segue no mercado e há uma possibilidade muito grande de que outros reforços sejam anunciados até o dia 3 de março, quando fecha a janela, para o Corinthians poder regularizar e inscrever jogadores. Não tem mais Transferban, então a galera vai à forra aí, né? E o Dorival tá pedindo reforços. Essa resposta dele sobre o Campeonato Brasileiro eu achei bem interessante, porque ele se defendeu, né? O questionamento é algo que eu já fiz várias vezes e o jornalista fez nesse sentido. Poxa, você, né, ganha muito, te incomoda, né? O fato de você não ter um Brasileirão, nos pontos corridos você, né, acaba recebendo algumas críticas e tal. E aí ele ponderou que tem 2 vice-campeonatos, né? Um com o Santos, se eu não me engano, o outro com o Flamengo, que ele disse que pegou na 7ª colocação, levou o 2º lugar. O Santos, ele acabou perdendo jogadores para a seleção olímpica num período super importante, então, e mesmo assim ele bateu de frente lá com outras grandes equipes e conseguiu um vice-campeonato. E que muitas vezes ele pegou equipes numa condição difícil, né? Equipes grandes numa condição difícil dele ter que tirar o clube dali de uma zona de rebaixamento, de uma condição de meio de tabela. Então ele falou assim: se me derem elenco para trabalhar, eu consigo dar a resposta. Falou isso textualmente. Então assim, por que ele, em vários momentos, estando em situações complicadas, adversas, ele focava nas Copas? Porque ele sabia: cara, eu preciso marcar minha história aqui, eu não vou ganhar o Brasileirão no contexto onde ele estava. Então eu preciso focar na Copa, porque se eu ganhar, eu já marquei, eu vou ter uma garantia, uma segurança para trabalhar e a gente vê ali na frente. Para ganhar Brasileirão,
Gente, o Brasileirão, ele é vencido, não existe aleatoriedade no Campeonato Brasileiro. Não estou dizendo que no mata-mata existe um pouco mais, mas não é por isso que os clubes ganham. Mas a aleatoriedade ela é convidada para o mata-mata, para um jogo único, para um jogo de Copa. No Brasileirão é muito difícil. Você precisa de gestão, planejamento, você precisa nitidamente focar nisso. Eu sei que muitas vezes, né, as competições se atropelam e os clubes que ganham o brasileiro de pontos corridos às vezes são eliminados prematuramente nas Copas e aí pensam, pô, então às vezes não quer dizer que ele estava focando desde a primeira rodada, mas em algum momento ele precisou olhar e dizer assim, tá, peraí, o que a gente vai fazer nesses próximos 5 jogos? Olha, nós vamos fazer 70%, 80% dos pontos e aí vou dar aquele sprint e tal. Então você precisa organizar assim, direitinho para ganhar um Brasileirão. Ele não é ganho de uma forma estratégica pontual para um jogo apenas ou para alguns jogos de um torneio em que você consegue levantar uma taça. Não é. E aí, obviamente, você precisa de um elenco para poder rodar, para poder trabalhar, para poder até mesmo dividir o teu grupo em várias frentes diferentes. O Brasileirão não é brincadeira, gente. É muito difícil mesmo. E assim, acho muito difícil o Corinthians brigar exatamente por todo esse contexto, né? Ainda mais nesse momento com a realidade financeira batendo a porta. Então, o que precisa é melhorar para não passar tantos sustos, né? Como no ano passado, como no ano retrasado. Chega, né? Ok, tá ganhando Copas, o time tá encaixado e tal, mas não... Pode ficar numa condição melhor, pode ficar para que o torcedor não fique tão apavorado, né, como em anos recentes. Falando sobre esse jogo contra o Capivariano, eu tô muito curioso porque vai ser interessante esse jogo, sabia? A gente sabe que o foco é no derby contra o Palmeiras, jogo de Campeonato Paulista também, né? A 7ª rodada, mas é um clássico, então o velho clichê de ser um campeonato à parte, você não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Como diria o filme Romeu e Julieta, né? Então, é um jogo que tem consequências. Então, ele vem de um título da Supercopa. Se ele ganha do Palmeiras no domingo, embala e fica gigante. Se tropeça, já dá uma arranhadinha, embora não valha tanta coisa assim em termos práticos, né? Porque a gente tá falando ainda de uma fase de grupos do campeonato. Mas vai depender também do que o Corinthians vai conseguir nessa quinta, né? Porque tá na fase de classificação, mas tá todo mundo embolado ali, né? E é um campeonatinho traiçoeiro, tem mais 3 jogos para serem disputados. Mas o mais legal desse jogo contra o Capivariano vai ser observar alguns jogadores que a gente precisa ver mais de perto. O Matheus Pereira no meio-campo, o Pedro Milans na lateral direita, o Tchoca voltando, talvez ele seja utilizado, como é que a gente vai poder observá-lo aí, se tá tudo bem com ele, se a cabeça tá boa e tal, e é um jogador que eu acho que pode ter sequência até para ser negociado ali na frente. O Caio César como titular, que já foi inscrito no Campeonato Paulista também, ele entrou muito bem contra o Flamengo, mas numa amostragem muito pequena. Então, entrando como titular, começando, pra gente ver o seu jogo sendo desenvolvido de uma forma melhor, vai ser interessante. E outros nomes que a gente já tá acostumado a ver e tal, né? O Garro tendo uma sequência maior, o Vitinho, Guinegão, mas especialmente Caio César, o Pedro Milans na direita, o Tchoca na defesa, acho que são as grandes valências desse time pra gente poder analisar, porque são jogadores com um ingresso quase que imediato no time titular, no time principal. Então é importante esses caras estarem bem, porque mediante a tantas competições, tantos jogos, você precisa ter 15, 16, 18 titulares e quem sabe, né? O Corinthians começa a se fortalecer como grupo também para poder suportar uma longa temporada e fazer bonito no Brasileiro. Acho que é isso que o torcedor quer também. O que vocês acham de tudo isso? Comentem aqui. Inscreva-se no canal, tô aguardando a sua inscrição. Valeu. Quero falar de Neoquímica Arena porque eu acho importante a gente estar tratando esse assunto, né? Já que vocês pediram, né? Vocês são canalhas e pediram. Então eu quero tratar esse assunto com vocês aí porque foi uma informação que vocês queriam saber hoje, né, na hora do almoço. Acho que muito por conta da matéria da Central do Timão, né, que tratou o assunto, né, numa matéria lá, e eu acho que aí, por conta disso, né, vocês pediram, né, para
né, para que eu fosse apurar. Eu conversei com uma fonte hoje, ela me falou que o Corinthians segue, né, esperando uma resposta da Caixa em relação ao valor de quitação da Arena. As conversas hoje são amistosas entre Corinthians e Caixa, mas o Corinthians não vai deixar quieta essa questão hoje, envolvendo, né, essa questão aí envolvendo o financiamento da Arena. O Corinthians quer meio que deu um checkmate na Caixa. O assunto é tratado com muito sigilo, porque o Osmar está apostando as suas fichas em relação a essa negociação com a Caixa. Então qualquer coisa que vazar, né, de detalhes da negociação podem prejudicar a negociação. Então o negócio é tratado com muito sigilo. E aí a gente tenta apurar o que as pessoas podem passar, porque eu entendo também, né? Eu chego aqui agora, revelo em que pé está realmente a situação, travou, não travou, a proposta é essa, a Caixa fez essa proposta, daqui a pouco está todo mundo sabendo, atrapalha a negociação e o Corinthians não resolve essa questão do estádio nunca. Então eu também, né, eu tenho senso crítico, né? Não sou sem noção e eu vejo quando a pessoa ela gostaria de falar, mas não pode falar, e eu conversei com algumas pessoas sobre isso. O que eu sei é que o Corinthians quer resolver de vez esse ano a questão da Caixa. Eu acho que o Osmar vai trabalhar nisso durante o ano de 2026 e de forma intensa até a metade do ano. A ideia do Corinthians é quitar, né, a dívida de alguma forma. Ou a Caixa ficando com os name rights da Arena, que eu trouxe isso com exclusividade. Essa informação eu trouxe com exclusividade. As negociações e a proposta do Corinthians para a Caixa assumir os name rights foi uma informação exclusiva do canal Café do Setorista há meses já. Aí a Caixa está com essa proposta na mesa. Ela tem que entender que, né, eu ouvi de uma fonte do Corinthians hoje o seguinte, ela tem que aceitar, porque se não aceitar ela vai ferrar com o clube. Né? Alguma coisa ela vai ter que fazer, e o Corinthians não vai mais admitir ficar pagando esses juros do jeito que tá. Eu não sei o que o Corinthians vai fazer, cara. Não sei se o Osmar vai... Opinião só agora, tá? Não sei se o Osmar vai meter o louco, querer devolver o estádio, sei lá, não sei o que dá pra fazer, mas eu senti assim um radicalismo conversando com as fontes do Corinthians. Eu senti que esse ano talvez seja aí um ano de vai ou racha em relação à Caixa, tá? É o que eu senti assim, conversando com as pessoas. E a ideia, né, do Corinthians é primeiro, se a Caixa realmente aceitar, ficar com os name rights. Outra questão, o Corinthians conversa com algumas empresas para que essas empresas se acertem com a Caixa e o Corinthians divulgue a empresa. Então, por exemplo, vou citar o nome da Hypera Pharma, que é uma que está na jogada, né, que teve aí um contratempo, porque parte da Hypera Pharma foi comprada pela Votorantim. Eles venderam 30% você vê as coisas que eu fico sabendo, né? O Hypera Pharma, né? Eles venderam 30% para a Votorantim. E acabou que o conselho agora, né? O conselho deles agora, eles têm que aprovar no conselho tudo que eles vão fazer. Até porque é uma compra recente, a Votorantim comprou 30% da Hypera Pharma. Isso é uma notícia que acho que ninguém deu por aí, tá? E aí o que acontece? Existe uma jogada com a Hypera Pharma, e se não for a Hypera Pharma, a ideia do Corinthians é que seja outra, que ela vai lá, resolva com a Arena a situação, nem que seja com a Caixa, desculpe, nem que seja para financiar esse valor, né, a empresa e a Caixa. A empresa vai lá, nós vamos pagar aí o estádio do Corinthians, tá, nós vamos dar uma entrada e vamos financiar em 5 vezes, 10 vezes, não sei. E aí eles fazem a compra, né? Eles fazem a compra, o Corinthians anuncia essa empresa, ela vira os novos name rights do Corinthians, e aí essa empresa assume a dívida com a Caixa, o Corinthians se livra da dívida. Essa é uma manobra que o Corinthians está tentando no mercado. Essa é uma manobra que o Corinthians está tentando no mercado. Então a gente agora, né, vai ter que aguardar. O Corinthians ainda procura, né, ainda espera uma resposta da Caixa em relação ao valor de quitação.
né? E o valor também que vale hoje os name rights, né? Que tem um nome lá, como é que chama aquele nome chiquezinho? Tem essa questão, quanto vale os name rights hoje, né? Valuation, né? Valuation, né? Então isso, valuation, obrigado aí. Então tá rolando, né, o valuation, né? E o Corinthians também espera o valor de quitação, que a Caixa até hoje não passou para o Corinthians. Eu acho isso incrível, né? Eu acho isso incrível, tá? Então é a intenção do Corinthians pagar esse estádio e vamos ver o que acontece, né? Cara, se a gente pagar o estádio, a gente pega a bilheteria, vai ser algo maravilhoso. Olha só, vamos falar do atacante Solari, né? Atacante que eu trouxe já há algum tempo, essa informação, faz umas 2 semanas, que o Corinthians sondava a situação do Solari, né? Jogador que foi oferecido aí, né, pelo seu staff ao Corinthians, atleta de 28 anos, jogador do Racing, né, da Argentina, atleta que na sua carreira começou no Vélez, né? Começou no Vélez Sarsfield e, enfim, teve uma passagem aí de destaque, né? No clube uruguaio, né? No Defensa e Justiça, né? Do Uruguai. Enfim, jogou também em clubes mais desconhecidos, né? Como Atlanta da Argentina, enfim. Hoje está no Racing, já está há um bom tempo. Ele está avaliado em 3,5 milhões de euros, né? Isso no Transfer Market aqui. É um atleta que tem contrato até o fim de 2027 com o Racing, e o Corinthians fez uma proposta pro Racing para conseguir o jogador por empréstimo com opção de compra. E o Racing, enfim, rejeitou inicialmente, tá? Então a gente vai aguardar, foi feita a proposta, o Racing, né, já rejeitou, não quer emprestar o jogador, quer negociar em definitivo. Então a gente vai ver se o Corinthians vai fazer uma contraproposta ou vai parar por aí o assunto. A questão é a seguinte: dentro do Corinthians eles entendem que o Solari é um nome super interessante, muito mais do que o Kaique e outros nomes que foram citados, até mais que o Rony, outros jogadores, o Júnior Santos. Eles entendem que esse vale a pena, né? Você gastar um pouquinho pelo empréstimo. Só que o Racing não quer emprestar, entendeu? Por enquanto não quer emprestar. Então a situação tá aí. O Corinthians até aceita pagar uma graninha que não seja muito, porque não tem pelo Solari, porque eles entendem que esse é um jogador que pode chegar com nível aí para ser titular. Mas o Racing não quer emprestar. Essa situação hoje do Solari. Queria atualizar isso para vocês. Fala, torcedor corintiano, vamos atualizar aqui as notícias do Timão, né? Vamos falar aí a respeito do Angileri aí. O Angileri que está prestes a retornar ao Timão aí. Acredito que ele decepcionou aí o empresário dele e perdeu um título aí da Supercopa. Já era mais um título na conta dele aí. Então o Angileri aí está mais próximo de voltar para o Corinthians. E os valores aí são os mesmos, né? O Corinthians não vai dar reajuste, vai agora pagar o mesmo valor que ele estava recebendo, um bom salário. Como ele não quis, né, renovar lá com um reajuste lá, quis sair do Corinthians, agora ele voltou a conversar com o Corinthians novamente e quer renovar com o Corinthians, porém o Corinthians bateu o pé e só renova pelos mesmos valores. Então eu acredito que essa renovação aí está prestes a acontecer aí nesses últimos dias, segundo o Sami Carvalho aí trouxe em primeira mão. E vamos falar também a respeito dessa escalação aí que o Corinthians vem fazendo, né? Vai jogar aí praticamente com um time misto aí, mais reserva. E o Chico trouxe e analisou tudo. Também tem a respeito da Neoquímica Arena aí, que o Corinthians quer pagar isso aí e vale a pena, né? Que até o título da Supercopa a Caixa quer barrar, então juros abusivos. Então o Corinthians tem que ver uma maneira de pagar logo essa Neoquímica Arena. Queria saber o que você acha, o que você pensa. Deixa seu like, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!